Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Bancário Pode Mais. Eu sou Thalita Galucci Sotero e esse é o podcast da FETRAF, a Federação dos Bancários do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O mundo está passando por uma profunda reorganização. Novas economias globais estão se destacando e, com isso, o eixo de gravidade da economia global está se deslocando e, portanto, novos acordos de cooperação também vêm sendo feitos. Nessa conjuntura, nesse novo cenário, o Brasil busca redefinir o seu papel, o que, consequentemente, são apresentadas oportunidades e desafios para os trabalhadores, para o sistema bancário e para o desenvolvimento nacional. Para a gente entender sobre esse cenário, sobre essa conjuntura, quem vai estar com a gente aqui é o Elias Jabbour, ele que é geógrafo formado pela USP, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade. Ele é professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ e um dos maiores especialistas em economia chinesa da América Latina. O Elias, ele também já atuou como consultor sênior do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, e presidiu o Instituto Pereira Passos, que é o órgão de planejamento urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele também é autor de China, o Socialismo do Século XXI, livro editado pela Boitempo em 2022, em coautoria com Alberto Gabrielli. Ele é vencedor do Special Book Award of China em 2022 e é um dos prêmios mais relevantes já concedidos a um pesquisador brasileiro pelo governo chinês. Elias, seja bem-vindo ao Bancário Pode Mais. Muito prazer em te conhecer, prazer em te receber aqui. Prazer é meu, Thalita. Prazer, estar aqui no Pode Mais e bora lá, né. Bora lá. Bom, antes da gente falar sobre o tema, né, central aqui que a gente queria conversar com você, eu queria saber um pouco da sua trajetória. Então, fala pra gente como é que surgiu esse seu interesse pela geografia, especificamente pela economia. A geografia foi um amor desde criança, porque eu tinha de 6 para 7 anos de idade, eu pedi para meu pai comprar um mapa mundi para mim, né, sei lá, por hiperfoco mesmo, essa coisa, tipo de coisa. E naquele momento estava rolando a Guerra das Malvinas, né, então eu ficava em cima daquele mapa durante horas, assim, em um dia. Encontrei as Malvinas, mas não somente isso, né, eu comecei a decorar a capital os países, as capitais de países, né. Então a escolha por geografia para fazer o curso de geografia na faculdade, no vestibular, foi quase que, entre aspas, natural, né. Então a geografia sempre esteve presente na minha vida, a partir dessa cosmovisão dos mapas, dos países, das bandeiras, então eu sempre sempre tive hiperfoco nisso daí. Durante o curso de geografia, um dia eu tive meu primeiro orientador de iniciação foi o professor Milton Santos, e um dia eu acordei um belo dia, assim, após uma reportagem no Fantástico sobre a questão do papel dos exames de DNA, do código genético, né, perguntando para o professor Milton qual que é o código genético da sociedade. Aí ele falou: "Olha, o código genético da sociedade, ele se encontra no processo de produção de mercadorias". E desde então eu fazia curso de geografia normal, a graduação, mas comecei a fazer um curso de economia política em paralelo. Então comecei a ler os clássicos da economia política, eu li William Petit, Adam Smith, Ricardo, depois Marx. Eu segui aquele roteirinho, né, escola austríaca, monetaristas, neoclássicos, estruturalistas latino-americanos, estruturalistas, saxões, Keynes, Schumpeter, Stuart Mill, ou seja, eu fiz um curso durante 3 ou 4 anos de economia política sozinho, né, para entender esse processo de produção de mercadorias, que é onde rola o DNA pela da onde é o DNA da sociedade. Na sociedade você conhece o DNA da sociedade a partir disso, né. Então foi quase que parte do rio, assim, que vai rumo ao mar, me levando para isso. Então a entender de economia para mim é algo fundamental para entender como as coisas funcionam, por exemplo, né. E em que momento que a China, o interesse pela China entra nesse seu caminho? Thalita, eu sempre tenho dito isso em vários lugares que eu vou, que eu nunca tive interesse pela China. Eu sou conhecido e reconhecido como uma pessoa que estuda a China até 30 anos e tal, mas o meu interesse, assim, primário não é a China, é o socialismo. Desde 17 anos de idade eu me coloquei uma questão muito clara que é a seguinte: o socialismo ele é uma experiência afiançável cientificamente? Eu te explico. Eu comecei a militar numa época, com 16 anos de idade, que acaba a União Soviética e a esquerda começa a passar por um retrocesso cognitivo, em que nós iniciou-se uma busca pela utopia.
Então foi aquela época do Outro Mundo é Possível, do Fórum Social Mundial, a palavra utopia começou a comparecer muito, tudo quanto é discurso, as pautas particulares em detrimento da totalidade, o que significava que as ciências sociais estavam passando por um processo de contra-revolução muito clara na década de 90, e eu, apesar de muito jovem, sempre resisti a isso. Não é possível que o Marx e o Engels, eh, após terem escrito quase 100 volumes de obras completas, né, nós voltarmos a 150 anos depois, a lutar com as mesmas armas que os adversários políticos de Marx lutavam, que era pela utopia. Os anarquistas, o socialismo utópico, né. Então eu sempre fui atrás, eu sempre tive travei um combate aberto a noções utópicas de sociedade, utopismo na política, sectarismo na política, até hoje eu sou marcado por isso, né. Sou até conhecido muito por ser um cara muito pragmático e tal, nem muito pragmático, ser marxista, né. Observar a totalidade, os vários elementos que compõem o processo e perceber que a minha vontade não pauta as leis da natureza. Então a pergunta que eu fiz é se o socialismo ele era afiançável cientificamente, e o Armin Mamigonian, que foi meu orientador pós-Milton Santos, disse: "Olha, você quer entender socialismo, vai entender a China, que é ali que é a única experiência que sobra após o final da União Soviética de relevante, e é ali que se você aprovar se a hipótese ela é real ou não". E após 30 anos, a minha pergunta já nem mais é essa. Para mim, o socialismo ele é afiançável cientificamente. Minha pergunta hoje é qual que é a forma histórica que emerge na China e como define socialismo a partir da forma como o conceito se manifesta no momento real. Então acho que é isso que eu busco hoje. Meu último livro, que é o Poder e Socialismo, é é é Poder e Socialismo, Ciência, Projetamento, Governança e Projetamento na China, é um pouco o esboço final de uma teoria do socialismo, né. Entendi. Aliás, a gente vai falar mais sobre esse seu livro, só que antes eu queria que você falasse, Elias, da sua experiência no Banco do BRICS, né, como é que você chega e fala um pouco, né, desse momento que você trabalhou no Banco do Eu já tinha uma BRICS. relação com a presidenta Dilma Rousseff de 2021, porque ela participa do lançamento da Boitempo no meu livro, China, o Socialismo do Século XXI. Desde então nós nos tornamos muito próximos e amigos, e quando aparece a possibilidade dela ir para o Banco dos BRICS, isso já no começo do governo Lula, aliás, ao final antes no período de transição, já apareceu a hipótese ali para ocupar esse espaço, e eu comecei a estudar o banco, juntamente com ela, a pedido dela, né. Então foi um caminho, assim, natural de eu ir com ela para o Banco dos BRICS. Eu costumo dizer, Thalita, que é um momento de virada de chave na minha vida, porque uma coisa é a gente achar que o mundo funciona daqui, entendeu? A partir de uma militância meio que movimentista, mover pelo movimento, uma coisa até meio romântica às vezes, é uma coisa, algo que beira o romântico, beira o utópico, beira para o lado da degeneração, que é a própria lacração em si, o papel que as redes sociais cumprem hoje na elaboração de pensamentos complexos, né. Quando você vai para um banco dos BRICS, por exemplo, você passa a tratar com o mundo real. Ali, por exemplo, do banco dos BRICS, eu tratei diretamente negociando com 23 presidentes de países, e eu com poder de argumentar nessas reuniões, e 43 ministros de finanças. E também negociei com o presidente de bolsa de valores, né, sobre a questão de bonds, etcétera, né. Cara, é um mundo completamente diferente. Então acho que o que eu trago do banco dos BRICS é muita maturidade política, eh tem muito prejuízo na minha vida, na minha militância, porque hoje a militância virou um lugar, desabafando aqui, um lugar de que se disputa quem é mais radical, né, e no mundo real isso não cabe. Não cabe isso no mundo real, quem é mais radical, quem é mais combativo, quem é mais de esquerda. Só falta colocar aquele negócio desse radical aqui na testa para poder se ter pra poder ter uma é uma Uma conformidade, é né, uma uma legitimidade. legitimidade, ou seja, e no mundo real isso não existe. No mundo real isso aí chega a ser até motivo de piada, inclusive. Esse comportamento infantil que nós vemos muitas vezes na militância, né. Então acho que o Banco dos BRICS ele me traz essa experiência que é dura, porque você volta para cá com uma cabeça completamente diferente. Você percebe, por exemplo, quais são os países que são foco. Pô, o Brasil esse ano, por exemplo, é é evidente que para os Estados Unidos, o Marco Rubio já disse isso, o Brasil é o foco, né. E o que me deixa, assim, transtornado quando eu volto do Banco dos BRICS, é uma história que nunca contei pra ninguém.
é exclusivo para vocês aqui. Eu volto do Banco dos BRICS, eu tinha acabado de sair de uma duríssima negociação com o governo sul-africano, para investimentos do banco lá na uma negociação muito dura, porque envolve, por exemplo, ele expressava interesses contraditórios da sociedade sul-africana, das classes dominantes da África do Sul, e eu era a pessoa que era ocupada em negociar com ele. Eu volto para cá e vejo que a esquerda do Rio de Janeiro está preocupada com o Eduardo Paes, por exemplo, sabe. Eu tomei um choque, né. Ficou assim, o mundo funcionando dessa forma e aqui a esquerda do Rio ocupada em abater um inimigo enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né, ou seja, é uma Na proporção, é você diz, e eu como as coisas estão ou acontecendo. seja, tô tudo perdido, sabe. Esse que é o isso que eu tô querendo dizer, né. Eu volto de lá com essa noção e aqui no Brasil eu continuo com essa noção, você me conhece por rede social, eu fico chocado com o grau de descolamento da realidade que as pessoas estão, né. Agora, em se tratando de realidade, até Desculpa meu desabafo, tá. não, tá tudo certo. Eu, assim, se tratando de realidade, né, eu queria te perguntar justamente numa experiência que você tem mais local, que é estar ali à frente do Instituto Pereira Passos. O que que isso te acrescentou na sua experiência? Então, eu volto da China, por exemplo, eu já tinha isso muito claro isso na minha cabeça, com a ideia de que nós precisamos ser um projeto nacional. Então, se o Brasil não reunir condições de se encontrar consigo mesmo em 10 anos, a gente vai desaparecer enquanto nação, né. Então o Brasil precisa ter um projeto nacional, e o projeto nacional, Thalita, é reunir diferentes, tá. Não é reunir todo mundo igualzinho não, é reunir pessoas diferentes que se apoiem em 4 ou 5 pontos de convergência e toca a vida. Isso é projeto nacional. Eu volto de lá com essa obsessão e com a obsessão de perceber o seguinte: se o Brasil não se reindustrializar, o Brasil vai desaparecer. Então, projeto nacional e reindustrialização passa a ser 2 temas que estão muito presentes no meu pensamento, né. O Instituto Pereira Passos eu pude ter acesso e construir uma coordenadoria de planejamento estratégico, em que nós estudamos basicamente a situação da indústria na cidade do Rio de Janeiro, que é uma situação calamitosa. Então nós promovemos estudos para aferir o nível de desindustrialização que acometeu a cidade do Rio de Janeiro, o número de vazios urbanos provocados por esse processo de desindustrialização, e também elaborar, eh, soluções possíveis dentro dos marcos das instituições da cidade. Então, a minha experiência no banco do desculpa, no Instituto Pereira Passos, é a experiência de conhecer de perto, uma experiência precoce e muito dolorida de desindustrialização. Então o IPP foi uma experiência muito grande para mim, para servir como amparo as minhas convicções sobre o futuro do Brasil e o papel, né, e o papel central da reindustrialização. E aí, indo para o tema, né, aqui da nossa conversa, como é que você pode descrever hoje as principais mudanças na economia global? Eu acho, Thalita, que a minha pesquisa sobre socialismo, por exemplo, já recente, né, as mais recentes, indicam que a China, a partir de 2007, 8 e 9, que foi depois da crise, ela apresenta ao mundo os primeiros resultados da formação do seu Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. E os primeiros resultados são muito claros. A China ela cria um ambiente para o surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, 5G, a Big Data, inteligência artificial, computador quântico, etcétera. E a China absorve essas inovações tecnológicas e para apetrechar, para elevar um patamar superior a o seu sistema de planejamento. O que que isso tem a ver com o que vive o mundo hoje? Ou seja, isso aqui no socialismo acontece desse jeito, ou seja, a China ela tem se utilizado dessas possibilidades para ampliar a capacidade do ser humano gerir seu próprio destino, no caso do socialismo. E no capitalismo é a mesma coisa de forma invertida. Então hoje a economia mundial, por exemplo, está passando por um processo que muitos chamam de uma nova revolução técnico-científica, né, o que tem uma ponta de razão, e que vai mudar completamente qualquer paradigma. Vou te dar um exemplo, a China tem essa questão das inovações tecnológicas disruptivas, e nós temos hoje uma revolução, que é a revolução da inteligência artificial, que está mudando completamente o jogo, de simplesmente tudo. E aí não é usar a inteligência artificial para mudar a cara da pessoa, para fazer uma montagem, não é isso não. A inteligência artificial era capaz hoje de construir de entregar milhares de modelos por minuto, capazes, no caso de Gaza, a Palantir usa esses modelos para ser cada vez mais precisos nos alvos, né.
nos alvos. No caso da China, a IA está sendo utilizada como um meio auxiliar para a construção de um estado de bem-estar social de massas no país do 2035. Né, na China você faz um raio-x hoje, um raio-x não, você faz um exame, um check-up em meia hora em frente a um totem no metrô, por exemplo, né. Na China, por exemplo, a inteligência artificial foi e mais o big data ter sido amplamente utilizado para quê? Nesses programas que eles tiveram de sucesso para o combate à pobreza extrema. Então acho que tem esse caso também. E no capitalismo hoje, como existe uma crise, é por conta da guerra no Irã, que os petrodólares não estão mais indo para as indústrias de IA, essas indústrias estão captando dinheiro no complexo industrial militar. Então hoje a gente assiste, por exemplo, uma utilização, e o que eu chamaria de conceito de cristianismo militarizado 5.0, de utilização do IA para fins bélicos, assim, e profundos. Então o mundo tá passando por isso, e mais do que isso também, né, a inteligência artificial mais o big data, ela pode te entregar, possibilidades para a construção do novo muito grandes. A superação da lei da oferta e procura, a junção de planejamento de mercado. Antigamente você falava muito uma coisa é plano, outra coisa é mercado, hoje existe essa possibilidade. Cara, é muita coisa. E e Muita o coisa. Brasil, nesse cenário, como é que você está observando em termos de um diagnóstico, né, de como que está o Brasil hoje e qual que é a sua avaliação para o Brasil, de fato, estar inserido nesse Cara, tá muito processo? atrás, né. Vamos pegar um número aqui, a China vai investir até 2030 US$ 1 trilhão em inteligência artificial. US$ 1 trilhão. O Brasil vai investir esse ano R$ 28 bilhões, o que significa 5 bilhões, ou seja, uma fração do que a China tá investindo. Então a distância entre Brasil e China está aumentando a cada ano. A nossa distância em relação aos países que estão disputando a fronteira tecnológica. A Coreia do Sul descobriu agora que descobriu não, eles estão com um problema sério de desemprego entre jovens, né. E qual que é a resposta do governo? Eles estão lançando jogando para frente a cadeia a cada jogando para frente a fronteira tecnológica na área de 7G. Eles vão tentar inaugurar o 6.5G e o 7G. Essa corrida aqui, em torno disso aqui, vai gerar 1 milhão de empregos para jovens. O Brasil não. O Brasil hoje é um país que ele é amarrado por um arcabouço fiscal, é um país amarrado por marcos institucionais criados desde o Plano Real e reamarrados com o Temer pós-golpe de 2016, que impedem completamente esse país se desenvolver. E mais do que isso, né, existe um grau de dispersão política na nossa sociedade muito grande. Né, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eu não sei, né, a gente fica eu tento descobrir quem é mais perdido, a direita ou a esquerda no Brasil, quem tem mais a direita é menos perdida, porque eles sabem muito bem onde eles querem chegar, nós não sabemos muito onde nós queremos chegar, né. Então a situação do Brasil, na minha opinião, ela é muito grave hoje, Thalita. Você adiantou até, né, falou desses 7 milhões de empregos para os jovens. Adiantou, eu digo, a minha próxima pergunta. Para a classe trabalhadora, para os trabalhadores brasileiros, o que está colocado nesse cenário, na sua avaliação? Brasil, Isso, os trabalhadores brasileiros. reindustrialização à morte, simples assim. Eu vou novamente explico. O Brasil, por exemplo, hoje, o Brasil perdeu é o caso mais dinâmico de capitalismo do século XX, juntamente com o Japão, ou seja, o Brasil sai da década da idade média em 30, e da idade contemporânea em 80, em 50 anos o Brasil faz um caminho que a Europa demorou 600. É o caso mais incrível de industrialização rápida, e o nosso processo de desindustrialização foi mais precoce ainda. E no caso do Rio de Janeiro aqui foi muito pior que no resto do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Então acho que o primeiro ponto é o seguinte, esse é o ponto. Outro ponto, hoje nós vivemos uma situação que chamam de fascismo. Todo mundo fala de fascismo, mas ninguém explica que treco é esse, né. Fascismo, ele é uma ideologia que se alimenta de sociedades sem esperança. Sociedades que não têm esperança são geralmente sociedades que não têm mobilidade social. E mobilidade social se resolve como? Com industrialização. Não é? Não adianta você querer fazer um combate ideológico ao fascismo sem você construir uma base material para esse combate ideológico. E a base material é a industrialização. Hoje, o Brasil gera de empregos na casa de um salário mínimo, um salário mínimo e meio, por exemplo, só. Hoje um jovem na favela ele está ganhando, 600 reais, 600 a R$ 1.000 por mês para ficar com um fuzil numa favela. E ele não tem alternativa. As pessoas elas nascem e sabem que elas vão se aposentar, né. Essa é a situação. E mais do que isso, esse capitalismo industrial que o Brasil constrói a partir dos anos 30, por exemplo,
gerou uma borda de pessoas que não conseguiram entrar nesse bolo, que é o cara que entregava pizza na sua casa 20, 30 anos atrás e tal. Hoje essa borda não é mais a borda, é a maior parte dos empregos gerados, né. Então nós temos que ter uma discussão séria, esquerda brasileira, séria, do que ela quer com o Brasil. Para mim é muito claro, esse país precisa ter um projeto nacional e a centralidade da reindustrialização do Brasil. Eu vou repetir aqui, e não é nenhum exagero, o Brasil se reindustrializa, ele morre. E nós precisamos gerar até em 10 anos de 10 a 12 milhões de empregos industriais. Por quê? São empregos que pagam 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Então se a esquerda não estiver ocupada com isso, sabe, ela perde ela não somente perde a sua capacidade de fazer política séria, como ela não se ela vai ela não se condiciona nem para o poder político, eu acho. E para o setor bancário especificamente, nesse processo, né, em conjunto dentro do que você justamente projeta no Brasil, a partir de uma escolha da gente fazer o caminho da reindustrialização. Depende do ponto de vista do setor bancário, então eu acho que o setor bancário tem que passar no Brasil, por exemplo, tem que passar por um processo em que ele é um instrumento a serviço da financiarização, né. Eu não sou daqueles caras que são contra banco, eu não sou contra banco. O Lenin colocava que uma economia monetária ela foi a maior invenção do capitalismo, tem que estar a serviço do socialismo. Então os bancos são fundamentais numa sociedade, no sistema financeiro. O que a nossa luta, né, a minha, a sua e de quem tá aqui assistindo, é para transformar o nosso sistema financeiro nacional em um braço do processo de industrialização. Hoje ele é um braço do processo de financiarização. Falta, eu acho, isso é ponto de vista mais geral, e o papel do sistema financeiro em particular, falta clareza do que nós queremos com o sistema financeiro. Eu vejo intelectuais de esquerda falando mal de banco, que os bancos são isso, os bancos é evidente que enquanto classe eles estão a serviço de interesses que não são os nossos. Agora o sistema financeiro enquanto algo em si, é muito fundamental pra gente. Então acho que a classe trabalhadora, ela tem que ter clareza do papel do sistema financeiro na sua própria libertação. E hoje a libertação da classe trabalhadora, ele passa por aumento da taxa de investimento. Exemplo aqui, nossa taxa de investimento hoje está em 16,8% do PIB. É a taxa de investimento de um país em guerra. Taxa de investimento é aquela parcela do PIB que é reinvestido, né. A China é 42%, a Índia é 35%, a Rússia é 27%, o Brasil 16,8%. Né. Então, o Brasil para resolver os seus problemas, de hoje, entregar demandas empresadas, tem que chegar a 25%. E para isso você vai ter tem que ter crédito à disposição da sociedade. E aí está o papel dos bancos. Então falta uma visão holística do papel do sistema financeiro, né. E a classe trabalhadora, para mim, é a maior interessada hoje em ter o sistema financeiro funcional, o processo de movimento, é a classe trabalhadora e não outra classe, né. Elisa, eu acho que você já deve ter sido questionado diversas vezes essa pergunta que eu vou te falar, mas eu acho que é sempre importante, até porque muita gente talvez não tenha uma definição muito certa do que é a economia chinesa. Então, te pergunto, como é que a gente pode definir a economia chinesa Uma atualmente? economia socialista, quando eu falo socialismo, eu já parto da definição de que a diferença entre capitalismo e socialismo que no socialismo o capital não manda, né, o capital é submetido ao poder político, então é um poder político de novo tipo, tendo o Partido Comunista como centro, isso é o bloco histórico que lidera. É uma economia, na política é isso, na política também é um sistema baseado em assembleias populares. Na China é uma democracia direta que funciona de baixo para cima. Na economia, hoje você percebe que os setores estratégicos estão sob controle do Estado, então no sistema tanto no sistema produtivo quanto no sistema financeiro, e não somente isso, o que existe nos últimos anos é um avanço muito grande do setor público da economia sobre o setor privado. Por exemplo, há 7 anos atrás, aproximadamente 5% das ações de empresa privada estavam na mão do Estado, hoje é 30%. E mais do que isso, tem se elevado ao longo dos últimos tempos, aliás, acabei de fazer um artigo científico sobre isso, o papel do Partido Comunista na gerência das empresas. Hoje, por exemplo, uma empresa privada, por exemplo, ela para funcionar, ela tem que ter ela vai funcionar somente se ela atender os interesses da sociedade. Então, por exemplo, hoje você não abre uma empresa privada na China para fazer joguinho. Ou você vai cumprir papel para que o país alcance os países capitalistas na fronteira tecnológica, ou você não vai existir. E as decisões de investimento dessa empresa privada, com mais de 500 funcionários, quem faz, não é o empresário privado, e sim o
o chefe da célula do Partido Comunista, né. Então, é uma economia socialista, o que falam que é capitalista, que seria um setor privado, para mim é um setor não público, porque privado pressupõe sacralização da propriedade privada, isso na China não é sagrada, pressupõe poder político, isso não existe na China, poder político é exercido pelos caras, né, pelo setor privado, e a China vai construindo uma sociedade socialista com uma cara muito própria. Uma coisa que você estudou que era socialismo há 10 anos atrás, ou eu. O mundo no momento real aparece algo completamente diferente, né. Por exemplo, eles conseguiram dominar de forma tão ampla essas técnicas de inteligência artificial, big data, 5G e outras inovações tecnológicas disruptivas, que eles conseguiram transformar o socialismo, enquanto forma histórica, adaptada aos dias de hoje, na transformação da razão em instrumento de governo. E essa razão, no meu último livro eu sempre coloco isso, existe um duplo sentido estratégico da razão. A primeira é que hoje qualquer trabalhador chinês na área de trabalhadora nos setores relacionados a projetos e planejamento econômico, eles têm na cabeça deles que o desemprego de pessoas tem que ser uma circunstância historicamente restrita ao capitalismo. Então o papel deles é manter, nessa sociedade nova que a China está construindo, o desemprego desaparecer, essa possibilidade, é uma luta. E a outra, que é o sentido estratégico da razão, é que os chineses conseguem, sabem que uma sociedade é movida pela contradição, o movimento para ter movimento tem que ter contradição, eles conseguiram a proeza de fazer com que uma economia com que a economia deles funcione com a base do quê? A base da de conscientemente você introduzir elementos de contradição no seio da economia. Então, hoje a governança chinesa é capaz de colocar uma nova tecnologia em funcionamento na sociedade, essa nova tecnologia vai gerar uma contradição e a sociedade vai ter que correr atrás da solução para essa contradição. E isso vai gerar crescimento econômico. O que o nome disso para mim é socialismo, não tem outro nome, né. Se quiser achar gato, cachorro, lebre, o nome qualquer um pode dar o que você quiser. Para mim é socialismo, que é algo completamente novo, uma forma histórica completamente nova e mais do que isso, nós ainda o mundo clama por uma ciência capaz de dar conta daquela realidade que é o que eu estou modéstia à parte buscando fazer com minhas publicações, os meus livros, né. E você inclusive formulou o conceito chamado nova economia de projetamento. Se puder explicar o que que é esse Então, conceito? o planejamento é exatamente isso que eu coloquei aqui, que é a governança baseada na razão, tá. Mas vamos aqui no detalhe. Eu quando a China, ela lança uma sua reação à crise financeira de 7, 8 e 9, século pa da desse século, 2007, 2008, 2009, eu fui estudar o pacote fiscal, que é aquela criação de moeda em massa que eles investem na economia. Eu percebi que eles depois de um ano estudando aquele negócio, como eles reagiram à crise financeira, os chineses eles executaram o proporcional a 100 programas de aceleração do crescimento. Não tem um PAC brasileiro? PAC 1, a China executou 100 PACs simultaneamente. Isso significava para mim, que eu entrei em choque na época, que os chineses alcançaram um patamar superior de coordenação de investimento. Mas mesmo isso aqui é insuficiente. Eles cheguei à conclusão depois de anos, não foi rápido, de que eles elevaram a capacidade as relações entre ser humano e natureza a um patamar superior, né. Eh, Aí fui ler um livro sob indicação de um amigo chamado Elementos de Economia de Projetamento de Inácio Rangel, de 59. E o Rangel coloca que numa sociedade de projetamento, que é o socialismo na cabeça dele, as 2 categorias fundamentais do projetamento é custo e benefício. Só que a mediação não é mais o lucro ou a utilidade marginal do capital, e sim a razão. Então, essa palavra razão, por exemplo, passou a fazer sentido para mim em todos os momentos que eu passei a analisar a economia chinesa. Por quê? Porque a China é uma economia em que existe um amplo domínio dos mecanismos de funcionamento daquela sociedade, um amplo domínio de como fazer aquilo funcionar, né, e um amplo domínio do que fazer. Então, por exemplo aqui, desculpa essa resposta demanda algum tempo, né. Eh, o projetamento é uma economia aonde a microeconomia, que é a contabilidade da firma, ela submete à contabilidade social. Nem sempre os interesses do empresário submete aos interesses estão são consentâneos aos interesses da sociedade. Aí eu percebi que a China começou uma porradaria com os bilionários. Por quê? Porque a China chegou à conclusão de que isso é o maior problema da desigualdade social e regional, e que para tanto teria que cortar na carne a partir da restrição
da ação do setor privado da economia. Então, o setor privado da economia teria que atender os interesses da sociedade ou da macroeconomia, que é o que são da macroeconomia que é a contabilidade social. Esse é um ponto. O desemprego enquanto circunstância restrita do capitalismo. Isso eu li no Rangel e conferi e eu conferi com os chineses. A questão da introdução de elementos de contradição na economia de forma consciente, ali no Rangel e os chineses estão fazendo. Então qual foi a conclusão? O projetamento ele seria uma fase superior da planificação econômica, né, e que para mim é a fusão do planejamento do mercado, né. Eh então o projetamento, do meu ponto de vista, ele passou a ser o socialismo na nossa época histórica. Elias, qual a aceitação dessa tese? Não, tem um livro sobre isso, tá, então, pessoal, quem quiser comprar o livro, tem um livro sobre isso aí. Qual que é a aceitação disso na China? Bem, eu fiquei na China 1 ano e 7 meses, eu visito a China já há 20 anos, e os chineses encaram essa noção de nova economia de projetamento, é nova porque já houve anteriormente. A União Soviética era uma economia de projetamento, ou seja, uma economia baseada em grandes projetos, né. Eh, os chineses tratam essa nossa elaboração como uma descoberta científica. Eles tratam isso dessa forma, tanto é que os meus textos de projetamento, eles são hoje discutidos hoje em vários cursos de economia da universidades chinesas, né. Enfim, é uma teoria que tá dando conta daquela realidade, né. E eu tô todo o tempo inteiro reelaborando, né. O tempo inteiro eu tô indo atrás de explicações novas para isso, ou seja, mas basicamente é uma economia baseada na mais ampla consciência humana, né. Dentro do que você está falando, numa primeira interpretação minha aqui, em resumo, um dos aspectos, né, que me parece que a economia chinesa está colocando, o Partido Comunista Chinês, é de que as empresas, elas vão de fato ter que cumprir o seu próprio papel social, Exatamente. né, que é muito discursado em todas as empresas, em geral, você sempre tem esse discurso, mas aí na prática, né, a situação é bastante diferente. E aí partindo disso, e dentro, né, da sua experiência, do que você está formulando e também, né, do que você vivenciou na China, o que que a gente pode trazer como experiência e lição para o Brasil? Acho muito difícil, Thalita, eu acho que são 2 sociedades, distintas, eles são um país socialista avançado, o Brasil é um país capitalista independente. O que eu acho que a gente tem que aprender com os chineses é o seguinte: vamos pegar a China entre 21 e 49, fundação do Partido Comunista e tomada do poder. O que que eles conseguem construir aqui? Eles conseguem construir uma outra maioria política, heterogênea, tá, não é tudo igualzinho, pessoas que pensam diferente, mas que achavam que a China tinha que se encontrar consigo mesmo e buscar o seu caminho para o desenvolvimento econômico. A revolução socialista é o quê? É uma revolução nacional, popular, que advoga o direito ao desenvolvimento. Eu acho que o nosso desafio é a mesma coisa. Nós temos que encontrar e construir uma nova maioria política no Brasil, que seja nacionalista, desenvolvimentista, patriótica e antineoliberal. E acho que com a novidade que vai ter em 30, que é não ter mais o Lula na cédula, eu acho que abre-se condições para uma disputa de ideias e de rumos na esquerda brasileira, que pode entregar esse tipo de possibilidade, que é uma nova maioria política que tenha clareza sobre a questão da a centralidade de um projeto nacional e a centralidade da reindustrialização do Brasil. Falando sobre o BRICS, que papel que cumpre o novo Banco do Desenvolvimento? É um banco muito restrito ainda, porque é um banco muito pequeno, mas é muito pequeno. O banco dos BRICS hoje acho que é a terceira ou quarta divisão dos bancos multilaterais. É um banco que tem uma carteira de empréstimo muito pequena, não é. Agora, a importância desse banco é muito mais estratégica, porque é um instrumento que pode se transformar em um exemplo, para o sul global como um todo. Eu quando estava lá enfim, conversando com a presidenta Dilma, eu acho que o grande desafio do NDB, do Novo Banco de Desenvolvimento, e também era ser o catalisador de uma capacidade de coordenação de investimento dos bancos, de desenvolvimento do sul global, por exemplo. E está caminhando para isso. De forma muito lenta, gradual e insegura, está caminhando para isso. Existe hoje a tendência à utilização de moedas locais para o financiamento de grandes projetos. E o Banco dos BRICS começa com isso aí, né. Hoje 30% do que o Banco dos BRICS, empresta em moeda local, né. O Banco dos BRICS, por exemplo, quando nós entramos lá, a maior parte do capital que era captado era fora da China, hoje é dentro da China que a gente está captando. Então tem muita coisa acontecendo naquele banco, mas o banco ainda é muito pequeno, mas acho que tem um valor estratégico muito grande.
Na prática, ele financia Infraestruturas. projetos de Sim, infraestruturas. sim. Mas isso é dentro de cada realidade? Ele tá em o Banco do BRICS, ele está concentrado na China ou ele Não, o está em Banco dos BRICS está diversos tá países? nos países do que estão no banco. Tem uma série de países que estão no banco, por exemplo, que não estão no BRICS, por exemplo. Então o banco ele é o único resultado concreto dos BRICS até hoje. A única instituição que surge a partir dos BRICS é o Banco dos BRICS, e ele é muito mais amplo do que os BRICS em si. Então tem países como a Argélia que não está nos BRICS, tem países como o Cazaquistão que não está nos BRICS, ou seja, uma série de bancos de países que não estão no BRICS, dos BRICS estão no banco, né. Mas ainda é um desafio, porque ele para ele funcionar funcionar a partir dos objetivos que nós queremos que ele tenha, vai ter que sair do sistema dólar. No sistema dólar não consegue funcionar. Tanto é que a Rússia está sancionada, e a Rússia não pode assumir a presidência do banco, tanto é que o Putin indicou a Dilma, né, pra continuar, porque se a Rússia retoma a presidência do banco, as ações do banco elas o crédito fica muito caro do banco, né. Quer dizer, a alternativa é tentar se desvincular, inclusive isso é um debate que foi colocado, né, quando o Banco do BRICS foi apresentado, se seria uma alternativa para a gente sair, digamos, essa dependência do dólar. Eu acho que as pessoas são muito emocionadas, Thalita, com relação a isso, sabe. Desculpa a minha sinceridade, né. Eh, o Banco dos BRICS nunca se propôs a ser um banco fora do sistema dólar, e o Banco dos BRICS não se propõe a discutir a desdolarização, sabe, porque até porque é um tema super sensível, e não tem nenhuma moeda dos BRICS surgindo a partir daquela experiência, sabe. E mais do que isso, o processo de desdolarização não vai partir dos BRICS em si. O processo de desdolarização já está acontecendo de forma muito lenta a partir das burradas que os americanos fazem consigo mesmo, né. Então acho que a gente, inclusive eu, tá, não tô falando que os outros sonham, que a gente fala quando fala em desdolarização, a gente fica muito emocionado, né. Mas a vida é muito mais difícil, é muito mais dura do que isso, a realidade é muito mais dura do que isso, né. Não é só uma questão financeira dentro da economia, é mais amplo, Não é uma questão de vontade, política. que o dólar tem tudo, por exemplo, se eu quiser abrir uma encontrar eu tenho o real e uma moeda da África do Sul, rand, né. Então eu vou querer fazer eu vou ter que encontrar uma unidade de conta entre essas 2 moedas, talvez demore anos, porque o dólar está em tudo, o dólar. Não é fácil você sair do dólar. É uma operaçãozinha não é fácil, porque o preço disso aqui tá o dólar, o preço do arroz tá o dólar, tudo tá o dólar. A China que com outros 10 países da ASEAN conseguiu construir um sistema local de pagamento, fora do sistema dólar. Demorou 15 anos para encontrar uma unidade de conta para isso. Então não é uma discussão fácil. As pessoas fazem essa discussão fácil, até engana a militância muitas vezes com esse discurso, sabe, porque é aquela coisa de manter as pessoas animadas, né, mas não é fácil, entendeu. Desculpa a minha sinceridade aqui. Elias, não precisa pedir desculpa, na verdade eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, né, por vir aqui explicar os conceitos, toda a sua experiência também, né, poder compartilhar isso conosco. E aí como uma última pergunta, direcionamento mesmo, assim, direcionando para quem trabalha no setor bancário, o que você pode, dizer em termos do que a gente pode projetar para o futuro, pensando nisso que a gente conversou, pensando na questão da economia global? Bem, eu acho que os trabalhadores do Brasil, no geral, os bancários em particular, tem uma luta muito grande a ser travada, que é a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento, baseado na reindustrialização. Eu acho que essa é uma questão tão existencial pra gente e para a classe trabalhadora. Não teve agora um movimento recente na sociedade pelo fim da escala 6x1? Que talvez nós vamos obter uma talvez iremos obter uma vitória no Senado. Eu acho que somente o movimento daquele pote, em torno do projeto nacional e da reindustrialização pode dar algum futuro para esse país, né. Não sei se esse nível de consciência na sociedade, eu acho que não, tá. Mas o que eu deixo de recado para os trabalhadores dos papéis bancários é lutar por um projeto nacional e por reindustrialização do Brasil. Caso contrário, é o que eu digo, é reindustrialização ou morte, né. Obrigado. Bom, Elias, te agradecendo mais uma vez e dizer para você que está nos acompanhando aqui, para você compartilhar essa conversa que a gente teve, para quem se interessa, para quem também precisa saber sobre tudo isso que a gente conversou. Na verdade, acho que todo mundo precisa, né, poder acompanhar o que está acontecendo com o Brasil e no mundo. E também para você seguir a gente nas redes sociais e seguir a gente também lá no canal do YouTube.
Até a próxima. Tchau, tchau.